Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Não se preocupem. Já é a 3ª vez que ele diz isso. Não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem. Não se preocupem com o amanhã. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando já. Não se preocupem com o amanhã. Por quê? Porque Ele já foi no seu amanhã, irmão. Ele já foi lá e Ele está falando para você: não se preocupe. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Não se preocupem. Pelo menos 4 vezes Jesus vai repetir isso, e vai dizer para os seus ouvintes que na verdade é um grupo de pessoas que está sentado, e na sua maioria eram pessoas que estavam preocupados acerca do amanhã, do futuro, do dia de amanhã. E todos eles preocupados: como vai ser a guerra, como vai ser Israel tá atacando o Irã, como vai ser o Irã tá atacando Israel, como vai ser agora até o presidente do Brasil, Lula, tá querendo entrar. Como vai ser, irmão? Não se preocupe. Você tem um Deus que é Pai. Você tem um Deus que já foi no amanhã. Como vai ser? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como é que vai dar? Não se preocupe, irmão. Ele está dizendo: só se preocupe uma coisa. O quê? Busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e o resto. Cutuca quem está do teu lado, diga para ele assim: quem tem pai... Não, fala igual o profeta, irmão, senão ele não vai entender. Quem tem pai não se preocupa. É isso ou não é o que Jesus está dizendo? Está todo mundo preocupado com o dia de amanhã. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Como é que vai ser? O que eu vou vestir? O que vai acontecer? Onde que eu vou morar? Aí Jesus vem para ele e diz assim: o que está acontecendo? Nós estamos preocupados, Jesus, acerca do amanhã. Aí ele diz assim: deixa eu contar algo a vocês. Está vendo o passarinho voando? Tô. Então, sabe quem cuida deles? O Pai. Sabe por que eles não se preocupam? Se que eles vão comer, o que eles vão vestir, onde que eles vão morar. Por que os pássaros não se preocupam? Sabe os lírios dos vales? Eles não se preocupam. Por quê? Por que eles não se preocupam? Porque eles têm Pai. Quem tem mentalidade de filho não perde tempo com a preocupação. Escute, a tua preocupação não muda nada. É isso que ele está dizendo. Não vai acrescentar nada. Você não consegue acrescentar nem um dia, nem uma hora da sua vida. Então não se preocupe, porque o Pai Celestial sabe.
Sabe o que é a preocupação? A preocupação é a perda do sossego, causada pelo sentimento de responsabilidade. Olha isso. Preocupação é a perda, é quando eu perco o meu sossego, pelo um sentimento de responsabilidade sobre algo. Isso é preocupação. Uma pessoa preocupada vive cansada. Uma pessoa preocupada não consegue dormir. Uma pessoa preocupada, ela vive amedrontada acerca do futuro. É o sentimento causado pela responsabilidade. É porque, olhe para mim, é porque você se sente responsável por essa área da tua vida, que você acha que você tem que fazer acontecer. Não. Olhe para mim, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: discípulos, o que? Não se preocupem, porque Jesus, olha os pássaros, não plantam, não colhem, não armazenam, não trabalham, não fazem nada mais. O Pai cuida deles. Eu vim dizer para alguém nessa noite aqui, irmão. Eu vim profetizar sobre alguém nessa noite que entrou aqui preocupado, acerca do amanhã. Mas eu vim dizer para você: quem tem pai não se preocupa. Pastor, qual a diferença entre a preocupação excessiva e uma preocupação normal que todo ser humano tem? É normal, nós temos preocupação. E não é essa preocupação que eu estou falando. Eu estou falando de uma preocupação excessiva na sua vida, acerca de alguma área. Escute, qual é a diferença? A diferença é essa, irmão. A diferença é que com aquilo que está no meu controle, eu me preocupo. Mas aquilo que eu não posso fazer nada, eu entrego diante de Deus e deixa Deus fazer do jeito dele. O problema é que a gente está querendo pegar as coisas e tentar resolver. Jesus está dizendo assim: não adianta, você preocupando não vai acrescentar nenhuma hora no seu dia. O que você não pode resolver, confia que o Pai sabe o que está fazendo. O problema é que ele está dizendo assim: olhe para os pássaros do céu. Veja se não é esse o versículo que ele diz. Ele diz assim: olhe para os pássaros, para as aves do céu. Olhe para os lírios do campo. Por que ele menciona céu e campo? Não precisa. Ele poderia falar: olhe para os pássaros, aprenda com os pássaros. Mas não, ele diz: olhe para os pássaros do... Por quê? Olhe para o lírio do campo. Ele não precisava dizer campo, era só dizer lírios. Mas ele faz questão de colocar na palavra o do céu e os lírios do campo. Por quê? Porque o que ele está me ensinando é essa verdade, irmão. O pássaro foi criado para quê? Para voar. E qual é o ambiente de quem voa? Você não entendeu? O que Deus está dizendo para os discípulos é assim: olha, não se preocupem. Aí os discípulos vão dizer: por que não se preocupar? Aí ele diz: olha as aves do céu. Aí os discípulos: entendi. O quê? Que enquanto o pássaro estiver no ambiente que ele foi criado para... O problema da preocupação é quando você sai do ambiente que Deus te criou. E quando você sai do ambiente que Deus te criou e quer estar num ambiente onde Deus não criou você para ficar, aí você preocupa. Aí é a tua preocupação. Aí é que você fica sem dormir. Aí é que a tua blood pressure vai lá em cima. Aí é que vai desenvolvendo enfermidade. Porque eu estou fora do meu habitat natural. Mas se Deus me criou para um propósito, enquanto eu caminhar no propósito, Ele cuida da minha vida.
eu estou no propósito, se eu estou no propósito, o Pai cuida. É isso que ele está dizendo. Tem um ditado americano que diz assim: God's will. Ninguém sabe? God's will, God's bill. Se é a vontade de Deus, é Ele que paga a conta. Lá vai Jesus. E Pedro vem falar para ele: mestre, o quê? Tem que pagar um imposto. Pagar o quê? Um imposto. Ah, um imposto. E aí, tem dinheiro? Não tenho dinheiro. Tem dinheiro aí, Pedro? Também não tenho, estou quebrado. Então faz o seguinte: pega uma vara de pescar, vai lá para o mar, joga a vara e pesca o peixe. Quando você pegar o peixe, na boca dele vai ter uma moeda. Porque quem anda no propósito, estou preocupado, Jesus, estou preocupado. Ai, estou sem dormir, um desespero, irmão, um desespero. Irmão, que eu tenho recebido de mensagem de gente tomando remédio porque não consegue dormir, está tão preocupado, é tão ansioso. A preocupação vai gerando ansiedade, vai gerando aquela ansiedade, aquela preocupação. E agora, irmão, ele está dizendo assim: olha para os pássaros do céu, olha para os lírios do campo. Porque os lírios foram feitos para viver aonde? Perceba se não é assim. Se você tira um pássaro do seu habitat natural, ele sai de um lugar de dependência de Deus e ele vai viver por uma dependência humana dentro da gaiola. Dentro da gaiola, quem tem que alimentar ele? É o homem. Você come na hora que eu quiser, você bebe água na hora que eu quiser, você come na hora que eu quiser, você não vai para onde você quer, você vai ficar aqui, ó, preso, só nesse habitat aqui, ó, limitando a sua vida. Mas quem está vivendo o propósito de Deus, não planta, não colhe, não armazena, e o Pai está cuidando do teu futuro. A mulher dos filhos dos profetas, segundo Reis capítulo 4, que o pastor leu, corre até o profeta Eliseu e diz para ele assim: profeta, o meu marido era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus, mas tem um negócio. O que? Ele deixou uma dívida. E agora eles estão querendo levar os meus 2 filhos, os credores estão querendo levar. Essa mulher está preocupada. O profeta olha para ela e diz assim: fica tranquila, teu marido foi homem de Deus, viveu no propósito. Por mais que ele não deixou uma herança física na terra, mas ele tem acesso a uma herança espiritual. Ele deixou uma herança espiritual. Aquela mulher, diante da preocupação, ela não correu para as amigas, ela não correu para fulano, para Beltrano, para não sei quem. Ela correu para quem podia resolver o problema dela. Ela correu para o lugar certo, para a voz profética, para o lugar certo. E ela chegou diante e disse assim: está aqui, ó, a minha preocupação, está aqui a minha preocupação. Ele pegou a preocupação daquela mulher e disse assim: ele deixou uma dívida, ele não deixou uma herança física, não deixou casa, não deixou dinheiro, não deixou roupa, porque isso você não se preocupa. Mas ele deixou algo maior do que isso, que é acesso a uma herança espiritual. Ah, irmão, não se preocupem. Não se preocupa por quê? Porque o Pai cuida. Se você está no propósito, Deus vai cuidar de você no propósito. Olha para a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é esse, irmão. Ele cuidou. Tudo que ele indicou, tudo que ele mandou. Pai cuida, irmão. Pai cuida. Pai cuida. Mas por que você está preocupado? Sabe por que você está preocupado? Nós estamos preocupados muitas das vezes na nossa vida. E a preocupação é fruto de quando eu quero ser dono de alguma coisa. Toda pessoa que é dono de alguma coisa se preocupa.
Se você é dono de um carro, é você que cuida, é você que bota gasolina, é você que arruma. Se você é dono de alguma coisa, é você que tem que cuidar. Então qual é o segredo, pastor? O segredo no reino de Deus é deixar de ser dono. Deus não te deu para você ser dono. Deus te deu para você ser mordomo. Deus não te deu para você ser dono. Deus te deu para você ser mordomo. Escute, no reino de Deus você não é dono de nada. No reino de Deus você tem acesso a tudo, mas não é dono de nada, irmão. Não é os meus filhos, a minha casa, o meu carro, não. É tudo dele, eu só sou mordomo. E se é dele, irmão, quem cuida é ele. A palavra pai, no original, significa fonte. Pai no original significa sustentador. Pai no original significa criador, fundador. Aí olha a expressão que Jesus usa. Ele está dizendo: não se preocupem. E alguém vai dizer: mas como eu não vou me preocupar? Amanhã, o que eu vou fazer diante disso tudo? Oh meu Deus, olha isso, olha aquilo. É imigração, é guerra, é rumores de guerra, é pestes e não sei o que. E a gente está todo mundo desesperado e preocupado. Aí ele disse assim: não se preocupem, porque o Pai Celeste, tudo aqui, irmão, é intencional. Ele está dizendo: Pai Celeste, cuida. Sabe o que ele está dizendo? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: o Pai não está na terra, o Pai está no céu. O que é isso, pastor? Significa que ele está em um outro ambiente. Ele está dizendo assim: quando aqui na terra falhar, acesse o Pai. Ó, se ele não está na terra, ele não está limitado à terra. Se ele não está na terra, ele está dizendo assim: eu vou dar uma informação para vocês. O Pai de vocês está lá. Ele está num outro ambiente, numa outra atmosfera, num outro mundo. Ele não está na terra, então ele não opera pelos princípios da terra. Ele opera pelos princípios do céu. Então eu posso te dar um conselho: quando na terra não tiver mais jeito, acessa o outro. Ele está dizendo: o nosso provedor não está limitado aos recursos da terra. Olha, a gente vai comprar pão para alimentar essa multidão inteira. Aí, chama o discípulo. E aí, quantos pães tem? 200. Só tem 200 denários. Não dá para comprar pão para todo mundo. O que a gente vai fazer? A preocupação se estabelece. Aí Jesus pega a preocupação deles e diz assim: o recurso da terra não resolve, mas tem um que está num outro lugar, que não vive pelos recursos da terra. Eu sei que o advogado já falou que não dá. Eu sei que o diagnóstico do médico diz que é câncer e não tem mais jeito. Eu sei que o problema da dentro da tua, eu sei que é real, é físico. Aí você pega a tua preocupação, eleva. Jesus olhou para o alto, elevou as mãos e disse: eu te dou graças. Eu te dou graças. Por quê? Porque eu estou acessando uma outra dimensão. Então você pode virar para quem está do teu lado e dizer para ele assim: passa o controle. A gente está querendo, oh, meu Deus, amanhã o que vai dar? Como é que vai ser? E agora? E agora? Você está querendo controlar tudo, irmão.
Você está com o controlinho na mão assim, agora é play, agora é pause, agora eu adianto, agora eu atraso um pouquinho. Agora a gente ama controlar as coisas, a gente ama controlar, porque a gente vive por aquilo que nós estamos vendo, pelo controle que a gente está vendo. Mas ele diz assim: não se preocupe, o que? Só pega o controle da tua história, da tua vida, do teu filho, da tua filha, desse problema lá na imigração, dessa enfermidade, e faz o seguinte: o que? Passa ele para minha mão, deixa eu controlar, deixa eu dirigir a história. Porque levanta a tua mão, vou profetizar nessa noite. Estou sentindo uma graça de Deus nesse lugar. Eu vim profetizar para alguém aqui: o Deus do impossível. Quem de vocês, olha o que ele diz: por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja. Ele está dizendo: se vocês não podem fazer nem sequer isso, não se preocupe com o restante. Busque em primeiro lugar o reino, a vontade de Deus, mas não esqueça da justiça. O reino é a vontade, a justiça é você andar alinhado com o governo. Não deixe a preocupação dominar sua mente, seu coração, suas emoções. Não deixe, irmão. Você tem um pai que cuida. Você tem um pai que cuida. Só passa o controle dessa situação para as mãos dele. Só pega o controle dessa situação e diz: Deus, eu já não aguento mais. Faz igual Joquebede, pega o Moisés, pega o teu Moisés que está te causando angústia, preocupação. Para onde que eu vou? Como é que eu faço? Esse menino agora, ele está chorando, e agora? Cala a boca, menino, cala a boca, cala a boca. Não, pega a mamadeira, pega a chupeta, põe na boca, cala a boca. Você não pode. 3 meses ela fez isso. Eu estou sendo profeta para alguém. Anarraçúbias. 3 meses, pastor, ela tentou na força do braço, vai para um lado, vai para o outro, Joquebede. Aí ela diz assim: não posso fazer mais. Aí ela pega o controlinho da vida dela, chamado Moisés, coloca num cesto, betuma ele por dentro e por fora, coloca no Nilo. Agora é contigo, Senhor. Irmão, Joquebede tinha condição de sustentar aquele menino? Não! Ela põe o menino. Dizem os pregadores que o cesto subiu até o palácio. Eu não li isso na Bíblia. Talvez é histórico, não sei. Mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela pegou o cesto e colocou o cesto entre os juncos, que era um tipo de mato daquele tempo. Colocou o cesto lá. A Bíblia não diz que o cesto subiu e no contrário ao rio e chegou lá no palácio. Não! O cesto não subiu. Quem desceu foi a filha de Faraó. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você não precisa correr atrás da bênção. É ela que vai correr atrás. A bênção veio correndo atrás do cesto. Olha isso. Veio correndo atrás do cesto. Veio correndo atrás do... Aí alguém, a menina, ó. Andréia, quem viu o cesto? Foi a filha de Faraó ou foi as empregadas? A Bíblia diz que as donzelas estavam passeando, pastor Roberto, na beirada do rio. De repente elas viram um cesto. Aliás, elas estavam passeando e elas não viram o cesto. Quem viu? A filha de Faraó, disse assim: ó, eu estou vendo um cesto ali, pega o cesto para mim. Aí quando pegou o cesto, alguém trouxe o cesto, abriu, está o Moisésinho chorando. Moisés começou a chorar dentro do cesto. Nem tinha nome nessa época. Neném começou a chorar. Ela falou: tá que bonitinho. Oh, meu Deus, que coisinha linda esse menino. Eu quero ele para mim. Olhe para mim, irmão, olhe para mim que eu vou te dizer. As donzelas andaram perto do cesto, em volta do rio, e não viram o cesto.
Por que elas não viram o cesto? Porque donzela, irmão, naquela época não tinha condição de cuidar do menino, não tinha condição de alimentar, de proteger, de fazer nada por ele. Aí elas não viram, porque Deus às vezes esconde de pessoas que não podem fazer nada para te ajudar. Aí de repente a filha de Faraó disse: ninguém viu o cesto, olha o cesto ali, menina, traz ele para mim. Por que ele mostrou para a filha? Porque ela tinha autoridade para cuidar do menino, para resolver. Eu estou pregando para alguém. Levante a tua mão, Deus vai colocar pessoas na tua história, no teu caminho. Quem tem pai não se preocupa. Quando você está no centro da vontade de Deus, irmão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você está no centro do propósito de Deus, irmão, fica tranquilo, Deus sabe para onde está indo, o que Deus está fazendo, para onde Ele está te levando. Deus é Deus, Deus é Pai, irmão. Deus é Pai. Quando você era criança, você ficava preocupado: será que amanhã vai ter comida? Será que meu pai vai... Será que eu vou ter arroz, feijão? Não, nem que for um arrozinho com ovo. Não, por quê? Porque é o pai que preocupa com essas coisas. Porque o pai sabe que o filho amanhã ele vai precisar de uma roupa, amanhã ele vai precisar de uma comida, amanhã ele se preocupa com isso. É isso que Jesus está dizendo para aqueles homens: vocês estão preocupados, perdendo o sono, entrando nessa ansiedade aí forte por causa de uma preocupação. Acalma o teu coração. Eu vim ser profeta para alguém hoje aqui. Talvez hoje não é uma realidade, talvez hoje você diz: a situação está feia, a situação está preocupante, mas eu vim ser profeta para alguém. Um pouquinho mais de tempo. Ele é Pai. Fica de pé comigo nessa noite, eu quero orar com você. Não se preocupe, por quê? Porque o teu pai está mandando você não se preocupar, porque ele já foi no futuro. Olhe para mim, é por isso que ele olha para Marta e Maria e disse: não chores, mulher. Jesus, meu irmão, está morto, você está mandando eu não chorar. Ele diz: não chores, não chores, não chores. Só quem vê o futuro, irmão, pode falar para a gente não se preocupar. Só quem já foi no futuro pode olhar no presente e dizer: se preocupa não, porque o momento é difícil, mas está vindo um tempo de glória, está vindo algo melhor. Não se preocupe, eu sei que está doendo agora, eu sei que você está sofrendo agora, mas não deixa a preocupação dominar a tua vida, te aprisionar num lugar de ansiedade. Eu sou o Deus que vejo todas as coisas. Olhe para mim, irmão. Ele olha para um homem preocupado e medroso chamado Josué, porque ele perdeu Moisés e agora ele está preocupado. E agora como vai ser? Não tem nuvem, não tem coluna. Como vai ser? Como vai ser o amanhã? Eu estou preocupado. Aí Jesus fala para ele assim, Deus fala para ele assim: aonde você pisar, eu vou te dar. Vai ser tudo teu. Aonde você pisar, vou-lo tenho dado. Olha o que ele diz: vou-lo tenho dado, dado, não darei. Tenho dado, não darei. Vou-lo tenho dado. Aonde você pisar. Ele está dizendo para ele assim: mas Jesus, eu nem pisei ainda. Você nem sabe aonde eu vou pisar. Como você está falando que você vai me dar? Eu nem pisei ainda, você nem sabe onde eu vou pisar. E Deus está falando assim: bonitão, se preocupa não. Até onde tu vai pisar eu já sei. Eu já fui no futuro. Eu já fui no futuro. Eu já preparei tudo. Só caminha, só caminha, só caminha, só caminha. Caminha, 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 Josué. Não, Josué, olhe para mim. Irmão, não deixa o medo parar você.
Estou com medo. Por que você está com medo? Que eu perdi Moisés. E Moisés era meu porto seguro. E agora entrou o Donald Trump. O Biden era nosso porto seguro. Agora entrou o Donald Trump e agora eu estou com medo. Aí ele falou: sabe qual é a intenção do medo, Josué? A intenção do medo. O medo faz 3 coisas com o ser humano. O medo vai paralisar o ser humano, vai causar uma paralisia, vai causar um desespero, ou vai fazer a pessoa fugir. No caso de Josué, paralisou ele. Aí Deus apareceu para ele e disse assim: aonde você colocar o teu pé, eu vou te dar como herança. Ele está dizendo assim, ó: a promessa é condicionada a movimento. É por isso que o medo está querendo te paralisar, porque aonde você colocar o pé, eu te dou. Aonde você colocar o pé, então eu vou parar. Por quê? Porque se eu parar, irmão, o diabo não vai limitar o que Deus quer fazer na tua história, na tua família. Não vai parar. Eu posso profetizar isso para alguém? Levante a sua mão nessa noite. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo graça de Deus para profetizar nesse lugar.